Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Para quem achou que estava tudo definido, se enganou. Ou será que não? Para os resultadistas, nada mudou. Os favoritos que tinham vantagem avançaram. Para quem viu os jogos, ou pelo menos um deles, que foi o meu caso, constatou que não existe paz em meio à guerra, que é uma eliminatória de Champions. Principalmente se você está em território inimigo. Nesse vídeo, diferentemente de semana passada, e como eu avisei na semana passada, diante do placar praticamente irreversível de Borussia Dortmund e Barcelona, eu optei por acompanhar hoje o jogo do Aston Villa contra o PSG e vou trazer aqui a minha análise para vocês e também vou fazer um comentário final, sobre o jogo lá no Signal Iduna Park, porque afinal de contas, o título e a thumb desse vídeo valem para as duas partidas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero conquistar a sua inscrição, já vai deixando o like para dar aquela moral e o hype, se ainda estiver disponível aí para você nessa semana. O Villa entrou em campo tentando a virada com Dibu no gol, Cash na lateral direita, com Sai Paul Torres na zaga, Digne na lateral esquerda, Camará e Amadou Onana entre os volantes, Rodgers, Tielemans e Maguin na linha de 3 e o centroavante Rashford na frente. Apenas uma mudança em relação ao jogo de ida, que foi a entrada do Onana e a saída do Ramsey. O PSG teve duas mudanças no 11. As saídas do Beraldo na zaga e do Doué no ataque, as entradas do Marquinhos e do Barcola. Donnarumma no gol, Hakimi na lateral direita, Marquinhos e Pacho na zaga, Nuno Mendes na esquerda. Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz no meio, Kvaratskhelia, Dembélé e Barcola na frente. Agora, antes de falar do jogo em si, alguém me explica por que tocaram o hino da Europa League na entrada dos jogadores e quando os dois times estavam perfilados. Naquele momento em que era para tocar o hino da Champions, tocaram o hino errado. Por quê? Foi só uma gafe da UEFA ali, que não deve estar acostumada a ver o Villa em quartas de final de Champions em tempos recentes? Foi uma provocação do Aston Villa, porque o PSG não tem título da Champions? Depois o hino certo foi tocado, depois que os jogadores se cumprimentaram, mas olha, foi constrangedor. Inclusive, a torcida do Villa fez aquele ambiente todo, muita gente brincava que nesse confronto quem tinha Champions era o Villa. Quando os dois times entrassem em campo, iam ver lá a ilustração da orelhuda que o Villa tem, e aí o PSG poderia meio que se sentir intimidado com isso, porque até o Villa tem Champions, o PSG ainda não tem a sua, mas aí toca o hino da Europa League e deixa tudo muito estranho, para dizer o mínimo. E o jogo começa com muita pressão exercida pelo Villa, muito impulsionado pelo clima do estádio, torcida acreditando, o Villa em cima, com muito mais posse, não deixando o PSG sair de trás, não criar nenhuma chance sequer, sobreviveu por 10 minutos. Bastou uma tomada de decisão errada numa tentativa de ataque, uma roubada de bola do PSG com Marquinhos acionando o Nuno Mendes, achando o Barcola na esquerda, acelerando por aquele lado, ele levantou a cabeça, viu o Dembélé entrando pelo meio, o Dibu sai do gol, impede o domínio do camisa 10, mas dá o rebote. O Hakimi fazendo facão apareceu na área para abrir o placar no primeiro ataque do PSG no jogo. E aí a missão, que já era muito difícil, porém possível, ficou ainda mais improvável, 4-1 no agregado, contra um time melhor que o seu, seria muito difícil reverter. Me chamou a atenção no PSG que o Kvaratskhelia é quem foi deslocado para o lado direito com a entrada do Barcola. Eu esperava ou o Barcola improvisado na direita, com o Kvara mantido na esquerda, ou o Dembélé aparecendo na direita e o Kvara sendo o atacante centralizado. Mas acabou que o Dembélé se movimentou bastante, dificilmente ele aparecia centralizado para receber uma bola vindo de trás, de costas, ele sempre caía por um dos lados para poder receber essa bola de frente, beleza? O Villa entrou em campo com seu 4-2-3-1, atacando, soltando um lateral de cada vez, centralizando o ponta do lado da jogada, e 4-4-2 defendendo com o Tielemans encostando no Rashford à frente. O Villa teve uma grande chance aos 18 com o Paul Torres, exigindo grande defesa do Donnarumma. Na sequência, o Rashford chutou uma bola que explodiu no Marquinhos e o time da casa reclamou pênalti. Mas se houve checagem, não parou para ouvir o VAR. Só seguiu ali seu fluxo natural. Aos 23 minutos, o Tielemans acertou uma ótima enfiada de bola para o Rodgers, tentar uma finalização cruzada, rasteira, no canto, mas a bola passou raspando a trave. 4 minutos depois,
segunda finalização do PSG, segundo gol. Inacreditável. Contra-ataque puxado mais uma vez a partir de um desarme do Marquinhos. O Hakimi acionou o Dembélé pela direita, arrancou, passou pedindo a bola por dentro, a devolução, arrastou a marcação, o Dembélé pausou a jogada, enxergou mais uma vez o lateral do lado oposto, onde a jogada nasce sozinho na área. Na verdade, o Nuno Mendes, que bateu no canto e ampliou o placar. Aqui a gente observou um padrão muito interessante do time do PSG. Se o Guardiola popularizou os laterais invertidos que dão liberdade para os meias entrarem na área, o Luiz Henrique usa os meio-campistas controladores para darem suporte aos zagueiros e os laterais voarem para atacar como pontas. O lateral do lado da jogada ataca a linha de fundo. O lateral do lado oposto aparece na área enquanto o ponta prende o lateral adversário daquele lado, não deixando ele se juntar aos zagueiros na compactação horizontal da primeira linha. Então quem faz esse facão é o lateral. Foi assim no gol do Hakimi, foi assim no gol do Nuno Mendes. Aos 32, o Villa reclamou mais um pênalti. Dessa vez em cima do Tielemans, que recebeu um bom passe por baixo, do Rodgers, saiu na frente do goleiro e ao sentir um toque nas costas ele caiu e reclamou o pênalti. O árbitro não deu, a jogada seguiu, o próprio Tielemans diminuiu o placar com um desvio. Ele começa a jogada, a bola passa pelo Rashford, pelo Rodgers, chega no belga novamente que tentou o chute cruzado. A bola explodiu no pátio, entrou no gol. 2-1. A missão continuava difícil, mas o torcedor do Villa voltou a jogar junto e acreditar que era possível. Mas na primeira etapa foi isso. Eu sei que eu disse que o PSG marcou 2 nos seus 2 primeiros chutes, mas ele chegou a ter mais uma finalização, com o Fabian Ruiz ali em cima do Dibo. E foram as 3 do PSG no primeiro tempo, as 3 no alvo. O Villa teve 5, 2 no gol. E nem sei se a que balançou a rede entra nessa estatística, já que o chute não tinha endereço, mas o desvio mudou a trajetória da bola. 67% de posse de bola para o PSG contra 33% do Villa. Eu confesso que minha impressão era do time inglês tendo a bola por mais tempo nessa primeira etapa. Mas parando para pensar, constantemente a gente via a defesa dos anfitriões correndo para trás. E por mais que nem sempre as jogadas se transformassem em finalizações, foi o time francês quem dominou tanto essa estatística como também o placar do jogo. E aí o segundo tempo já começa com o PSG fazendo sua famosa saída de bola, em que ele chuta a bola para a lateral do campo, de ataque, para poder pressionar o time, exercendo pressão próximo do gol. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra esse tipo de estratégia. É claro que desde que seja muito bem treinado, muito bem coordenado, que seus atacantes tenham característica para isso. O Luiz Henrique nunca conseguiria fazer isso com o Neymar e Mbappé, por exemplo. E depois do PSG conseguir um golaço com o Dembélé, que não valeu por impedimento, o Villa empatou o jogo também com um golaço. O Maguinho vai conduzindo a bola, não recebe combate, não vê opção de passe, decide arriscar um chute de fora da área, mais uma vez com desvio do pátio. 2-2 e meia hora de jogo pela frente. No minuto seguinte, mais uma jogada de contra-ataque, dessa vez com o Rashford, que puxou da esquerda para o meio, exigiu uma defesaça do Donnarumma. A bola iria no ângulo, se não fosse a defesa do goleiro italiano. E não é que o Aston Villa virou o jogo? Mais uma jogada do Rashford, dessa vez pela direita, tirou o Fabian Ruiz e o Vitinha da jogada, numa jogada individual, de drible, rolou para o Konsa bater no cantinho, 3-2 aos 57 minutos, e só faltava um gol para empatar. A blitz dos ingleses continuou, e o Tielemans quase marcou o quarto na sequência, de cabeça. O Donnarumma fez mais uma defesa importante. Se não fosse o goleiro italiano. Luiz Henrique mexeu no time, saiu o Barcola, entrou o Doué. Com isso, o Kvara voltou para o lado esquerdo do ataque. Foi a forma que o técnico achou de tentar frear esse ímpeto ofensivo com o qual o Villa voltou para o segundo tempo. E aí o time do PSG passou a rodar mais a bola, administrar mais a posse, trocar mais passes para desacelerar um pouco a intensidade do Villa. Tentar matar mais o tempo. Mas com isso o time se expunha mais. E era tudo que o PSG queria. Ou melhor, era tudo que o Villa queria. Porque se você quer manter a posse, você faz isso no campo de ataque. Você não vai ficar tocando a bola lá atrás para chamar o adversário para o seu campo. Mas você avança a sua última linha e fica mais propenso aos contra-ataques. Você dá mais espaço nas costas dos zagueiros, entre o zagueiro e o goleiro. Que foi justamente a maneira que o Villa conseguiu 2 de seus 3 gols, o primeiro e o segundo, em jogadas de contra-ataque. E aí o Villa tirou o Maguinho e o Onaná, pôs em campo o Asensio e o Ramsey, sacou um volante, pôs um meia e trocou um dos seus meias pontas. Na primeira aparição do espanhol, num contra-ataque, não à toa, ele sai na cara do Donnarumma
e o arqueiro italiano faz mais uma boa defesa. No lance seguinte, numa bola parada, o cruzamento vai na área, o Konsah mergulhou, fez o movimento do cabeceio, mas não conseguiu acertar a bola e desviá-la para o gol. Seria o quarto gol do Villa. Aos 74, mais duas trocas. Saíram Rashford e Digne e entraram Watkins e Madsen. Troca na referência do ataque, apesar do time perder velocidade, né, sem o ex-jogador do United. E troca na lateral esquerda. Aqui não tem muitas mudanças de características. Foi mais para reoxigenar realmente a posição, já que o Doué, que entrou no segundo tempo, estava caindo mais ali por aquele lado, estava mais descansado, então era bom tirar um lateral que correu o jogo todo para colocar um outro, mesmo que ele tivesse, né, as mesmas características de ser um lateral mais ofensivo. E foi exatamente do Madsen a última chance do Villa tentar levar o jogo para a prorrogação. Depois de 15 minutos mornos ali, né, 15 minutos onde a intensidade deu uma baixada depois dessas substituições, esses 15 finais de jogo, e o árbitro deu apenas 3 minutos de acréscimo, uma decisão bem questionável da arbitragem, né, porque foi um segundo tempo com gols, com substituições, com parada o tempo todo e só 3 minutos, mas enfim. O Madsen tentou um voleio de primeira que tinha endereço e o zagueiro Pacho tirou praticamente dentro do gol. Vale lembrar que foi no Pacho, né, que a bola desviou nos 2 primeiros gols do Villa, mas foi ele quem salvou ali o PSG no final do jogo. Villa 3, PSG 2, placar insuficiente para empatar o agregado, mas valeu pela luta, valeu também para o entretenimento de quem estava querendo assistir um grande jogo. Quem estava esperando ver esse grande jogo, os dois times entregaram tudo o que prometeram. E fica a lição, não importa o quão difícil seja, acredite que é possível, que a dificuldade vai ser dividida. Se o PSG não tivesse o questionado Gianluigi Donnarumma, que está fazendo um mata-mata de Champions maravilhoso, isso precisa ser dito, provavelmente estaremos falando de um jogo que foi para a prorrogação, ou até de um Villa nas semifinais, beleza? E por falar em acreditar até o final, o Borussia Dortmund, que precisava de 4 gols para empatar o duelo com o Barcelona, venceu por 3-1. Chegou a abrir 2-0, 2 gols do Guirassy, sofreu um gol contra, né, do Ben Sebaini, marcou o terceiro gol também com o Guirassy, que agora é o novo artilheiro da Champions, né? Não vai continuar lá para defender sua vantagem de 1 gol sobre o Rafinha, é verdade. Mas o time mostrou que no futebol não existe impossível. O quarto gol, que com o placar 3-1, né, que seria 4-1, ainda assim seria insuficiente, chegou a sair, mas foi anulado. Mas se hoje os dois times que tinham a vantagem passaram, ao mesmo tempo eles não podem dizer que foi fácil. Não podem dizer que tiveram conforto no jogo de volta, que não chegaram a temer perder a vaga. Eu fui até conferir a escalação do Barcelona para ver se eles tinham poupado muitos jogadores, como se especulava, mas além do Baldé, que se lesionou, e o De Jong, que não estava relacionado, se eu vi direito aqui, acho que o De Jong não estava nem no banco, me corrijam se eu estiver errado, o único poupado foi o Íñigo Martínez, que ficou no banco, isso para jogar o Ronald Araújo, que eu imagino que seria titular, se tivesse começado a temporada em forma, com condições clínicas, se não tivesse lesionado. Então o time culé levou o jogo a sério também e perdeu. O Dortmund fez uma partida de 18 finalizações, 11 no alvo, contra 7 do Barça, 2 no gol. Esse Barça, badaladíssimo, que levanta ali comparações com o Barça do Luiz Henrique, né, do trio MSN, que foi o último time do Barça campeão europeu. Esse Barça que é amplamente laureado aí por público e crítica como o time dono do melhor futebol na Europa nesse momento, né, no mundo por extensão, né, por consequência. E, cara, cabeça erguidíssima ali para os alemães nessa classificação. Mexeram meio time, vinham de um empate na Allianz Arena, né, contra o Bayern no fim de semana, acreditaram que poderiam conseguir um milagre até o final. Assim como o Aston Villa também acreditou. Os números finais no Villa Park foram 17-14 em finalizações, 9-7 no alvo, com 34% de posse de bola para o Villa. Isso mostra que não importa o tamanho da sua desvantagem, não importa se o bicho-papão do outro lado é feio. Acreditar é metade do que você precisa no futebol. Essa metade, tanto o Villa quanto o Dortmund tiveram. Faltou a outra metade, fazer bons jogos de ida fora de casa. E foi por isso que eles foram eliminados. Dito isso, parabéns tanto ao PSG e o Barça, que se credenciam muito como candidatos ao título, mas também ao Villa e ao Dortmund, que não deixaram
uma tarde que tinha tudo para ser protocolar se tornar entediante. Nem para o seu torcedor, que acreditou, e nem para o adversário, que achou que seria paz e tranquilidade. Não há paz em jogo de Champions, mesmo que a trilha sonora na entrada em campo seja com o hino da Europa League. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!